Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Ok. Então, dando continuidade à descrição aqui, né, dessas glórias do Senhor, o manifesto através do poder de Maya Ishvara, ele disse: Eu sou, portanto, o Deus Sol, maior entre os luminários, né? Então, ele também apresenta o Marut, né? Eu sou o Marit entre os Maruts, né? Maruts é um grupo de deuses que são as divindades do, do vento, né? Onde é que apresenta isso aqui? Deixa eu ler aqui dentro. No céu, supostamente, existem diversos tipos de locas ou colônias, né? Aqui o senhor me apresenta numa linguagem mais colônia de férias, digamos assim, né? Cada uma dessas locas ou colônias, elas oferecem tipos diferentes de prazeres, de satisfações, dependendo do seu acúmulo de punya, né? Dependendo da quantidade de punya, que são os seus méritos, né? Em observação ao Dharma, seremos transportados para uma dessas locas celestiais. Em uma dessas locas, ou colônia, o Swami brinca, diz assim, lá tem água o tempo todo, não é como em Chennai, ou no sul da Índia, que falta água muito frequentemente, né? Então, tudo isso dentro desse conceito de locas, 14 locas, né? Que são, são ordens, né? Nas quais o indivíduo, quando deixa esta ordem, né? Esta dimensão, ele vai lá tirar umas férias. Se ele for para cima, se ele for para baixo, dizem que não é umas férias boas, não. É para pagar os pecados, literalmente em linguagem popular, né? Ok. E entre todas essas divindades, né, nós temos também os devatas do Maruti, os senhores do vento, as divindades das tempestades, do vento, trovão, relâmpago, né, é um outro aspecto. Eu sou Mariti entre os Marutis, né? Então, são 49 em número, né, a subdivisão dessas forças da natureza, né, que servem como símbolos da glória do Senhor, né? Então, o vento, né, o tufão, né, os raios, os trovões, as tempestades, né, tudo isso são aspectos, né, que formam 49 aspectos desta divindade, né, a divindade do vento, né, e das tempestades, né. São 7 grupos de Marutis, em cada grupo há 7 membros, e eles deveriam presidir o princípio do ar também. O ar, naturalmente, o movimento do ar é o que produz vento e tempestade. Portanto, existem diferentes tipos de divindades do ar e do vento. Então, entre esses 44 Marutis, eu sou Mariti. Mariti é a Devata que preside aquela brisa maravilhosa que nós sentimos, né? Na primavera, digamos assim, que não é nem muito quente, nem muito frio, é aquele clima ideal, né? Então, eu sou, né, o suprassumo da brisa fresca, né? Eu sou o Mariti, né? Porque não, o Lorde, quando quer descrever a sua glória, né? Ele se torna um pouco vaidoso, ele quer só falar das coisas lindas, maravilhosas de si, né? Eu sou aquela brisa perfeita, né? Marite significa uma brisa suave, linda, maravilhosa, não uma tempestade ciclônica, mas uma brisa fresca, agradável, né? Que todos nós sonhamos, né? Em um local onde tem cachoeiras localizadas, né? No Nordeste do Brasil, em Arraial da Ajuda não, em Arraial da Ajuda é meu passado, né? Nas cachoeiras localizadas no Alto Paraíso, no Planalto Central. Então ali você encontra um clima maravilhoso, né? Uma brisa fresca, cachoeiras,
né? É como se você tivesse um ar-condicionado o tempo todo. E Krishna diz: Eu sou o Mariti, né? Entre todas as forças da natureza associadas com o ar e o vento, né? E ele termina dizendo: E entre os luminares eu sou a lua. Nós temos as estrelas, nós temos os planetas, nós temos a lua. A lua é muito atraente, por quê? Porque é o luminário mais forte, né? Mais brilhante. Chega até a iluminar um pouco o nosso meio ambiente em tempo de lua cheia. E existem muitas oferendas de alimentos a essa divindade, essa luminária chamada lua, né? Naturalmente, o Lorde escolheu a lua como um símbolo. Por quê? Porque ele gosta de ser popular. Todo mundo aprecia durante a noite o brilho da lua, né? Tantas poesias foram escritas, né? Poemas em torno à lua, né? E, portanto, nós adoramos a lua, oferecemos especialmente, né, a oferenda de alimentos a uma divindade durante a lua cheia. Na Índia existem cerimônias, né, famosas, pessoas de todo mundo vão lá em Arunachala, durante a lua cheia também. Eu não conheço bem esses aspectos, né, da cultura, mas eu sei que ocorrem sim. E do ponto de vista, né, de uma vida na roça, a gente tem que ficar de olho na lua o tempo todo para saber quando é que a gente pode plantar isso, quando é que a lua vai ser favorável ao crescimento disso e daquilo, né? Tudo isso é parte de uma curva de aprendizagem, né? Importante. Portanto, eu sou a lua entre os luminares da noite. Eu sou Samaveda entre os Vedas, eu sou Indra entre os deuses, eu sou a mente entre os órgãos dos sentidos, eu sou a inteligência em todos os seres. Então, aqui já nós temos uma passagem menos purânica, né? Ele diz: Eu sou o Samaveda entre os Vedas. Então, eu fiquei sabendo, né? Lendo aqui a explicação do Swami, é que o Samaveda é o Veda mais apreciado pelas pessoas, porque ele é apresentado de forma musical, tá? Então, todo mundo adora ler o Shanti de Vedas por causa da sua estrutura musical, que o torna muito mais atraente. Você vai cantando os Vedas, né, juntos assim. Então, o Samaveda principalmente, né? É, os Vedas, o Swami diz, são as literaturas, é a literatura mais sagrada que existe. Por quê? Porque ela foi revelada diretamente do próprio Senhor e, portanto, todos os Vedas são gloriosos. Porém, entre todos os Vedas, existe um que é o mais querido, né? O mais apreciado, né? Que é o Samaveda, né? Isso significa, Samavedos, lembre-se do verso que, quer eles conheçam qualquer outro verso do Gita ou não, lembre-se com orgulho, porque Krishna pertence ou apoia os Vedas, porque Krishna escolhe Samaveda, porque Samaveda é o único Veda que é apresentado de forma musical por natureza. Assim, os outros Vedas são cantados, mas eles têm apenas três svaras, notas, mas Samaveda tem todas as notas, é uma música realmente. Portanto, sendo musical, ele é mais atraente. É muito bonito se você tiver a oportunidade de ver o Samaveda sendo cantado, né? Chanted. Portanto, Krishna diz: Eu sou o mais auspicioso entre os Vedas, o mais querido, o mais apreciado, o mais atraente entre os Vedas, ok? Então, Deva Namasmi, eu sou Indra entre os deuses. Por que Indra, né? Entre todos os deuses, entre todas as divindades que se tornaram deuses por causa de Punya, aqui tem um conceito interessante.
Quem são esses deuses, né? Eles são seres humanos que acumularam punhas, de modo que eles, né, tenham se elevado espiritualmente a uma dessas locas celestiais, que são produtos do seu punha. Mas, como nós sabemos, o punha, ele se esgota, né? E até mesmo os deuses, eles precisam retornar nesta ordem física, segundo as escrituras, né? Para acumular mais punha novamente, né? Então, eles se tornaram deuses por causa do seu punha. Quem é que quer ser um débata numa dessas locas celestiais? Ah, eu. Não, não, Vedanta Brasil ninguém quer, né? Porque a gente sabe que a gente vai esgotar o punha e a gente vai voltar para cá, né? E aí a gente nunca sabe as circunstâncias de tudo. A gente tem que aproveitar esta vida, esta encarnação, para resolver esse problema da dualidade, compreendendo a natureza da realidade como a consciência e somente a consciência chaitanya, né? Devemos lembrar que usamos a palavra Deus em 12 conceitos dentro dos ensinamentos vedânticos. O Deus, se a gente quer falar de Ishvara 1, Ishvara 2, Brahman, Saguna Brahman, Nirguna Brahman, então nós estamos falando de Saguna, Nirguna Deus, Saguna Deus, como eu tenho dito ultimamente, né? Nirguna Atma, Saguna Atma, né? Então, quando a gente fala de deuses, nós temos que, né, observar que existe o Deus Nirguna e o Deus Saguna, né? E dentro dos deuses, da manifestação de Deus como Criador, existe o Deus, né? O Deus realmente maiúsculo, né? O Deus original, né? Originário, que é conhecido por nós como Ishvara, o Criador, né? Com suas leis, princípios, que regem esse universo aparente. Então existe Deus, e aí depois existe uma infinidade de divindades que são adoradas pelos jivas encarnados, né? Para obter isso, obter aquilo, proteção, segurança, blá, blá, blá. Mas, fundamentalmente, para as pessoas que criticam a cultura religiosa védica, dizendo, ah, que confusão, uma infinidade de Deus. Não, existe somente Ishvara, um Deus manifesto. Mas, na verdade, só existe um Deus, que é o Deus com a D maiúscula realmente, que é Nirguna Deus, que é a consciência e existência, a única realidade. Tá? Você entendeu, Mariné? Deus com a letra maiúscula, que é um Deus, é um único Deus, que é o Senhor. Aí ele apresenta Maya Sahita Chaitanya, é o poder ilusório associado à consciência. Então, associado à consciência, existe um poder de Maya que produz Ishvara, Jiva, Jagata, e esse poder, né, ilusório, que é Maya Ishvara, é o único Deus, é o único Saguna Deus. O resto são símbolos desse Saguna Deus. Você entende, Betânia? Todos os outros, essas divindades, são símbolos, são gloriosas, são expressões desse Saguna Deus, entendeu? Cuja natureza é Nirguna Deus, cuja natureza é a minha própria natureza. Né? E é o senhor Maya Shahita, Chaitanya, o poder ilusório associado à consciência, que é Sarvanyaha, omnisciente, omnipresente, né? É o senhor de tudo, é o criador de tudo. É o Shrishti Laya Karta, é aquele que origina, sustenta e resolve tudo de volta em si, que é o Senhor um sem o segundo, que está escrito com letra maiúscula, de Deus maiúsculo, que é o nosso querido, amado Ishvara, Saguna Ishvara. Então, usamos a palavra Deus com D minúsculo quando eles se enquadram essas tativa, essas multiplicações ou variações, os símbolos de Ishwaras. Todos esses também são deuses, mas não é o Deus criador. São seres humanos que adquiriram muito punya e se tornaram celestiais, deidades celestiais, né? E eles são adorados pelos encarnados humanos, né? Para em busca de segurança, entre outras coisas, né? Esses outros deuses são jivas, eles nasceram, eles cresceram,
eles adquiriram karma, eles refinaram o karma, processaram devidamente karma através de muitos nascimentos, desenvolveram muito punha e depois vão para uma colônia de férias linda, maravilhosa, onde eles são considerados, né, deidades celestiais e adorados por muitos humanos encarnados. Eles são apenas jivas. Eles nasceram, né, do útero e cresceram até ocupar o mundo celestial. E por causa de seu Punya, eles têm poderes superiores. Então, o Punya, como nós sabemos, pode produzir siddhis, né? Poderes siddhis, ou pode simplesmente produzir, né, uma experiência celestial, né? Mas eu não sei, eu não entro no mérito em nada disso, porque o Swami Paramarthananda diz muitas vezes que nada disso é relevante, o Vedanta não tem nada a ver com esse esoterismo das lokas celestiais, etc, etc. Isso pertence aos ensinamentos dos Vedas, mas como aqui tem uma referência, a gente aproveita para curtir um pouco de tudo isso. Né? Às vezes me vem uma curiosidade, eu falo assim, se eu tivesse um Swamiji aqui comigo, eu gostaria de bater um papo para ver o modo qual ele se relaciona com toda essa mitologia ou todo esse simbolismo védico, né? E por causa do Punya, eles têm poderes, mas eles não estão sob o domínio de Deus, e seus deuses também estão sob o domínio apenas dos samsaris, né? Então, eles eram samsaris. Essa tradução aqui, deixa eu ver, ok. É porque quando eu ouvi o texto, a minha compreensão é que esses deuses também são samsaris, tá? Mas que tipo de samsaris é esse? Tá? Que tipo de samsaris? Porque eu ouço, eu leio isso, mas eu ouço também o áudio diretamente da boca, né? Do Swamiji, em inglês, né? Então, por que que eles são samsaris, né? Porque eles fazem ações em observação ao Dharma com propósito de obter punha, punha espiritual, punha celestial, né? Então, eles vão se purificando, vão se elevando e depois eles acabam nessas colônias celestiais, né, como deuses. Mas ele ainda assim, eles são samsaris. Mas que tipo de samsari? O samsari sagrado, o samsari religioso, o samsari que faz coisas para obter resultados. Né? Você entende isso, Poliana? Mais ou menos? Totalmente? Ok. Por causa do Punya, eles foram para essa loca celestial e por causa do Punya, eles têm alguns poderes até mesmo sobrenaturais. E eles vão lá, eles obtêm muitos prazeres. Você deve se lembrar que uma vez que esse Punya seja esgotado, esses deuses também terão que nascer como seres humanos ou quem sabe até mesmo como animais. Portanto, os deuses com Deus minúsculo e também em números plurais, né, essas subdivisões de deuses, né, eles estão sob a jurisdição dos jivas que produzem punha para obter aquele status celestial. Mas o Deus com Deus maiúsculo é aquele que nunca nasceu, né? Aquele que nunca foi um jiva, né? Aquele que nunca foi um avatara, ele nunca foi um Anyani, ele nunca foi um samsari. Este Deus é Ishvara. Ele é o Criador que nós conhecemos, Saguna Brahman, Saguna Ishvara, e ele existe não por causa de Punya, por quê? Porque ele vive fora da causalidade imposta por times, espaço e tempo, né? Que produz Punya Papa, né? Quando você vive nesta dualidade, né? Nesta configuração espaço-tempo, você tem que observar as leis, e se você se harmoniza, né, com as leis, você começa a compreender a natureza deste Criador aparente e você vai desenvolvendo punha, mas o Criador, ele jamais foi movido por karma, ele jamais foi movido por
desejo de obter nada. Ele é um sistema configurado por puro Sattvaguna, pura inteligência, a inteligência de sua real natureza, da natureza real de todos os jivas e jagata, como também a natureza de todos as ordens, os fenômenos, né, duais que existem nessas locas, né? Então, este Deus maiúsculo é um Punya, não, esses deuses, né, eles dependem do Punya Papa, eles são Punya Papa Atiha Ishwara. Não, não, este Deus, o Ishwara, ele é Punya Papa, é livre, ele é além de Adita, ele é além de Punya Papa, ele não é movido por karma, ele transcende mérito de mérito, ele é um sistema feito de puro Sattvaguna, pura inteligência. Portanto, quando nós escrevemos Devanam, deuses ou divindades, estamos falando apenas dos jivas que se levaram, né, por causa de acúmulo de punham. E entre esses deuses celestiais, né, o Krishna diz, né, o Ishvara está dizendo, o Brahman está dizendo, né? Brahman está dizendo, eu sou a consciência, eu sou o único Deus real mesmo, mas já que você precisa de um símbolo mais tangível, né? Eu vou ser esse ou aquela divindade, tá? Mas apenas como símbolo. E entre esses deuses que são deuses porque obtiveram punha celestial, né? Eu sou o Vassavaha, né? Que significa Indra, o deus Indra. Então, Indra Deva, não sei por que o Indra é um preferido deste Nirguna Deus, né? Essa consciência Chaitanya. Por que Krishna afirma? Por que ela prefere o simbolizar assim como Indra? Porque Indra é o controlador de todos os deuses. Lembre-se que Indra também está sujeito apenas a um jiva, e ele obteve o posto. Lembre-se também que esse Indra, ele nasceu como jiva, né, e se tornou Indra devido aos méritos, em outras palavras, acúmulo de punha. Ele obteve esse status de Indra por causa de muito acúmulo de punha karma, que ele fez como ser humano. Então, até mesmo esse Deus mais elevado, ele foi um ser humano, e quando o acúmulo de karma, de punha, se esgotar, ele volta a ser um ser humano. Então, a associação com esses deuses é uma associação com algo que não é permanente, né? Se você quiser se associar com algo permanente, você se associa a quem? Né? Com Ishvara, Saguna Ishvara, o Criador, que nunca foi movido por karma, nunca foi movido por mérito, punya, papa. Ele é sempre ali, como a inteligência suprema, né? Que projeta, sustenta, recicla tudo isso, nos oferecendo esse campo de interação, né? No qual nós podemos obter o conhecimento a respeito da real natureza do ser, né? Então ele fala, mas veja bem, até mesmo Indra, ele nasceu e se ele obtiver Atmayana, ele será liberado. Mas caso contrário, ele estará sujeito ao renascimento. Portanto, Krishna diz, eu sou Indra, que é o controlador de todos os devatas, simplesmente para oferecer a vocês um símbolo mais tangível, mas ainda assim, né, o chefe de todos os deuses, né? O controlador de todos os deuses. Então, Indrayanam, Aham Asmi, eu sou, ah, entre os órgãos dos sentidos, eu sou a mente. Então, aqui é uma outra passagem no qual ele se apresenta como a mente humana, né? Você quer um símbolo mais tangível e ainda assim muito incrível e muito íntimo a experiência de todos os humanos, né? Focaliza em mim, né? Como a mente, né? Então, nós sabemos que todos esses aspectos da criação, principalmente esses que são inerentes à nossa própria constituição ou configuração, né? O complexo corpo, mente, sentidos, né? Os cinco órgãos, os cinco canais dos sentidos, eles são coordenados por uma mente,
A mente é que vai integrar todos os estímulos sensoriais, convertendo numa única experiência, né? Então, entre todos os órgãos dos sentidos, eu sou aquilo que integra todos eles. Por exemplo, né, se você quiser fazer o Passana sobre um aspecto mais sutil, mais íntimo à sua própria experiência humana, focalize em mim como a mente. Eu sou a mente. Por que Krishna afirma que eu sou a mente? Porque os órgãos dos sentidos, eles são abençoados pela mente, que por sua vez é abençoada pela consciência, né? Eles funcionam em campos específicos, né? Mas a mente muitas vezes em algumas passagens, ela é apresentada como o sexto sentido, né? Mas ela é mais precisamente, mais, digamos assim, claramente compreendida como aquele princípio misterioso que irá realmente, porque não é só a questão de coordenar, né? É a questão que a mente é o aspecto da experiência humana que é senciente. Os órgãos dos sentidos não são sencientes. Os órgãos dos sentidos, eles vão captar, não, fenômeno sensorial. É a mente que vai conceder senciência a esses órgãos dos sentidos, de modo que a mente possa ter uma experiência integrada por todos esses canais de sensibilidade, uma experiência senciente, né? É a mente que possui essa senciência, né? Sem a mente, os órgãos dos sentidos, eles são absolutamente sensações sem nenhuma autossenciência. Você entende, Betânia? Você fica chateada quando eu pergunto que você entende, Betânia? Ótimo. Porque cada órgão dos sentidos é capaz de funcionar num campo e eles não são realmente sencientes. É a mente que os faz aparentemente sencientes. O olho pode funcionar no campo das formas e etc, etc. O ouvido, o tato, né, o palato. Por trás dos órgãos dos sentidos tem a mente. A mente é que é capaz de integrar tudo isso numa única experiência senciente. Senciente de quê? Da experiência. Portanto, a mente é superior aos órgãos do sentido, é mais sutil, né? A senciência, ela vem de Nirguna Brahman, mas ela reflete na mente. Na mente tem uma senciência, uma consciência refletida, que irá abençoar os órgãos dos sentidos, de modo que nós possamos ter experiências complexas que envolvem todos os órgãos dos sentidos e a mente, que torna tudo isso um fenômeno senciente. Portanto, se você quiser invocar Deus, né, a glória de Deus de forma mais íntima, né, você pode usar qualquer um dos órgãos de sentido, mas a minha sugestão é que a mente é o símbolo ideal. É por isso que no Taittiriya Upanishad e em outros Upanishads a meditação mental é muito prevalente. Tá? O que é a mente? É algo tão íntimo a todos nós, né? E a gente quer descobrir o que é a mente, o que é a mente, o que é a mente. Ninguém, a ciência jamais irá compreender o que é a mente. Então, no Taittiriya tem uma passagem que diz: aqui neste espaço, dentro do coração, reside o inteligente, né? Essa inteligente, essa senciência é imperecível, é refulgente, é o Purusha, Self. No meio do palato, aquilo que pende como uma mamelo é o berço de Indra e termina onde o crânio se divide e as raízes do cabelo ficam separadas. Então, são menções, né, do que seja essa mente, não é? Essa mente que coordena tantos aspectos da nossa experiência humana, né? Essa mente é abençoada pela consciência, né, universal, não dual. Assim você visualiza a mente e aprende a ver a própria mente
como a manifestação mais incrível do Lorde, né? Ah, não, mas essa mente é minha, né? Essa mente é minha, né? É sua. Então, onde é que você comprou essa mente? Você pagou? Sim. Ah, não, paguei, não precisou de dinheiro. Você comprou? Ah, não, eu comprei, né? Não sei. Eu acho que quando eu estava na luz eu escolhi essa mente, né? Não, tudo bobagem, né? A mente não é nossa, o corpo não é nosso, tudo isso é manifestação do Senhor, só que nós temos uma capacidade, né, o livre-arbítrio humano, que nos permite, né, determinar, discernir, compreender certas coisas, né? E a coisa mais profunda que existe, como eu costumo dizer às vezes, né, esse processo espiritual, ele pode e deve incluir Deus, né? Porque ele vai cuidar da problemática do ego humano, né? Mas muitas pessoas preferem fazer essa autoinvestigação buscando compreensão da natureza do eu, da natureza, da mente, o que é a mente, o que é esse eu, né? Então, essa busca, ela é possível mesmo através da constante contemplação da natureza do eu, né? Se você faz ela, né, sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, você pode ter sucesso. Se você faz, né, absolutamente intuitivamente, você terá poucas chances de sucesso, porque quase que invariavelmente você vai acreditar que a mente nada mais é do que um fluxo constante de pensamentos, sensações e emoções, né? Mas a mente é algo a mais, como o Nisargadatta Maharaj sugeria. A mente ela se manifesta como eu sou, eu existo, e depois, então, nos resta definir o que seja esse eu sou, esse eu existo, né? Então, a forma mais sutilizada do que é a mente é simplesmente o aham, que ocorre somente no âmbito do nascimento humano, né? Eu sou, eu existo. Então, a mente é uma maravilha incrível. Como é que ela ocorreu, né? Quanto mais você pensa na natureza da mente, mais você fica maravilhado com a glória do Senhor, não da minha mente, a glória do Senhor, né? Por quê? Porque eu sou um indivíduo religioso e espiritual e integrei o Senhor, a glória do Senhor, na minha equação de vida. Senão eu vou querer investigar a glória da mente e eu vou achar que a mente é minha, portanto, a glória é toda minha, né? E o Senhor diz, o Senhor absoluto, o Senhor Nirguna diz assim, eu sou a mente de todos, eu sou a inteligência titânia de todos, e todos os seres humanos que têm essa inteligência, né? Em cada ser vivo, eu estou na forma da própria vida dos seres vivos, na própria senciência de todos os seres, animais, vegetais e humanos. Qual é a coisa mais misteriosa na, na manifestação, né? Essa é a contemplação. Qual é a coisa mais misteriosa? Cientistas de todos os matizes e cores tentam descobrir o que seja a vida, da onde ela nasceu, da onde ela foi originada, e compreender o que é a morte, o que existe quando a vida é resolvida, né, dissolvida. Eles ainda não entenderam o que seja a vida e o que seja a morte. Filosofia e ciência jamais irão compreender a natureza da vida, porque ninguém irá jamais compreender a natureza da vida, né? Como ela simplesmente ela brota, né? O mecanismo, a inteligência, só Ishvara que sabe de tudo isso. Nós, Jivatmas, nós temos uma capacidade intelectual de conhecer coisas extremamente reduzida, mas nós temos a capacidade, o potencial de compreender algo, de um conhecimento que resolve a nossa ignorância a respeito de tudo o resto. Já que eu não consigo compreender como isso ocorre, né? O que é realmente a vida, o que é realmente a morte, o que são esses fenômenos, né? Esses milagrosos fenômenos que ocorrem atrás, em frente de mim, já que eu não consigo compreender nada, essas forças da natureza, nada disso, né? Então, como é que eu vou sair dessa densa
forma de ignorância, existe um conhecimento, que é o conhecimento a respeito da natureza intrínseca de tudo isso, que uma vez você compreenda, você está bem resolvido, porque você compreendeu aquela compreensão através da qual você compreendeu a natureza de tudo e de todos. Este é o valor do autoconhecimento. Conhecimento da natureza do Nirguna Atma, aquilo que está por trás da mente, a mente da mente, né? Etc. Mas os cientistas não entenderam nada disso. Nem sabem exatamente o que é a vida. A gente nem sabe cientificamente o que é a morte. Essa vida é um mistério, por causa da qual todo ser vivo, especialmente se você vê um mínimo de ciência, né, você fica maravilhado. Sempre me pergunto, às vezes, quando você lê o livro, entre duas linhas, na Índia tem muito calor e muitos insetos. Eu sei o que o Swami está se referindo aqui. Principalmente 20 anos atrás, as pessoas liam livros, né? E aí você tem sempre uma luzinha para ler o livro, muitas vezes, né? Ou não, mas os insetinhos estão sempre ali. E tem insetos que são minúsculos. Quando você tem lá um folho branco, né? Ele se sente atraído pelo reflexo da luz naquele folho branco, e eles estão lá no seu livro, né? Então ele diz, eu me pergunto, quando você vai pegar um livro, você vê entre as linhas um insetinho minúsculo, né? Se você tentar pegar ele com o dedo, você destrói ele. Se você chega com a mão, o dedo perto dele, ele escapa, ele foge, ele tem ciência, ele é desenhado inteligentemente e ele responde aos estímulos do seu meio ambiente, né? Dentro de nós, dentro do nosso sistema digestivo, reprodutivo, né, existe essa mesma inteligência, o mesmo sistema de segurança que tenta se preservar, tenta reequilibrar, né, harmonizar o corpo físico se ele, né, estiver desequilibrado devido ao excesso de algumas coisas, omissão ou carência de outras, né? A vida é ali sempre com um sistema até mesmo de segurança, né? Tudo está naquele ponto e não conseguimos criar nem mesmo um micro-organismo tão simples, né, como esse, unicelular. Assim, uma coisa minúscula, a gente não é capaz de criar nada. A inteligência divina é que cria tudo. Esse pessoal que quer virar robô realmente é de uma estupidez, de uma ignorância incrível, né? Eles estão querendo brincar de Deus através da fusão com a inteligência robótica, mas é uma coisa incrível, o nível de ignorância. Então, moral da história, nós podemos facilmente matar um inseto, mas não somos capazes de criar, então é melhor a gente não matar, né? Aí como é que a gente vai lidar com aqueles mosquitos insistentes no meio da noite, né? Cantando no nosso ouvido, sugando o nosso, né? Então é melhor comprar uma tela, não, como é que chama mesmo? Mosquitonete, né? Eu já vi umas modernas que faz assim, né? Mosquiteiro. Mosquiteiro, né? A Betânia lá deve usar, né, Betânia? Então, este é o mistério da vida. Todos esses organismos biológicos, né, são misteriosos. E por isso a cultura védica, ela preza a não violência contra todos os seres vivos, porque todos eles são manifestações, expressões da glória do Criador. O objetivo da nossa cultura védica não é destruir porque nós não sabemos criar a vida. Nosso objetivo é, dentro do possível, preservarmos a vida. Por isso, o vegetarianismo é sugerido. No vegetarianismo, a destruição da vida é mínima. Também os seres inofensivos, até mesmo esses seres inofensivos,
evitam esta violência, ou pelo menos, se for inevitável, reduzem ao mínimo. Quando você ingere vegetais, as plantas não são destruídas, os frutos das plantas, né, são colhidos, as plantas permanecem, o seu ciclo de vida, né? Então, a lesão é mínima. Eu estou aprendendo a colher aquilo que seja, né, pedindo, né, pedindo licença, mas eu esqueço de pedir licença, mas eu agradeço no final. A lesão é mínima, né? Existem alguns rishis extremamente radicais que não conseguem nem tirar, cortar os frutos das árvores, eles simplesmente esperam que eles caiam de maduro, né? O problema é que se você esperar ele cair, os insetos e os bichos comem ele antes de você, né, Poliana? Ok, eu sou Shankara entre os Rudras, eu sou Kubera entre os Yakasas e Rakasans. Eu sou Ani, eu sou Ani entre os Vasus. Eu sou Meru entre as montanhas pontiagudas, né? E ele continua a se exibir, né? Esse Nirguna Brahman, Arjuna. Arjuna provocou ele, né? Ele é representado pelo Lord Krishna. Lord Krishna é um representante de Nirguna Brahman. Nirguna Brahman, ele aparece como Lord Krishna, mas Lord Krishna é de uma categoria que já não é dito um ser humano que viveu, acumulou punya para se tornar uma deidade. Lord Krishna é um símbolo de Nirguna Brahman. Tá? É por isso que nós falamos antes sobre as filhas de Aditi, né? As filhas das, dos deuses, o Sol, né? E é por isso que nós fazemos 12 namaskaras para essas divindades. 12 divindades filhas do Sol, né? Surya, blá, 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 blá. Então, agora Krishna mudou de conversa e vem falar sobre Rudras, né? São 11 os Rudras, né? Que são representações ou diferentes faces de Shiva. 11 Rudras são enumerados nas escrituras. É por isso que quando nós fazemos Rudra Ekadasini, que é um ritual, né? Alguma coisa desse tipo, né? 11 vezes o canto de Rudra é feito. Então, isso invoca, né? Os deuses, os representantes de Rudras nos 11 potes, e todos eles são Rudras, mas entre eles, o mais importante é Shankara. Então, Shankara é um nome, ele diz assim, ó, entre os Rudras, né, eu sou o mais auspicioso, Shankara. Eu sou Shankara. Então, eles enumeram todos os nomes, em cada um, do meio é mantido 10 ao redor, esse aspecto do ritual para invocar Shankara. Shankara significa o quê? É um deus que significa o mais auspicioso de todos, né? Então, entre os Rudras, eu sou Shankara. Então, ele aqui faz uma menção, nós vimos num dos Upanishads, né, que significa Mangala e, portanto, Shankara significa Mangala Karta Rudra. O que você quer dizer com Mangala Karta? Mangala significa Ananda. Lembre, Mangala significa Ananda. Ok. E é por isso que a própria palavra Rudra significa aquele que remove a tristeza, a dor, né? E que traz alegria, a felicidade e a bem-aventurança, né? Então, ele está se referindo ao conhecimento, naturalmente, né? Dizer com Mangala Karta. Mangala significa Nanda, lembre-se,
que Mangala significa Ananda. É por isso que a própria palavra Rudra significa aquele que remove a tristeza. Então, o Rudra se refere ao quê? Ao Jnana, ao conhecimento que remove a ignorância e que causa a tristeza e a dor, e que, né, produz o Ananda, a alegria, a felicidade e a bem-aventurança. Rudra significa, na sua raiz, tristeza, choro, dor. Em algumas casas, sempre alguma outra pessoa estava sempre chorando. Assim é a Mangala, a inauspiciosidade. A inauspiciosidade, ela é associada a uma ignorância espiritual que causa muito dor e sofrimento e choro, né? Em algumas casas existem pessoas chorando de muita dor, muito sofrimento. Então, a Mangala significa inauspiciosidade, e Rudra irá lá afastar essa dor da família. Onde quer que Rudra, a recitação do Sri Rudra aconteça, a dor, o choro vai embora. Portanto, ele é chamado de Dukkha, removedor da tristeza. Rudra, e por meio disso ele traz Ananda, felicidade. Portanto, eu sou Shankara, né? Que é o melhor entre os Rudras, né? Esse Shankara só pode se referir ao conhecimento que remove a ignorância, pois é a ignorância que produz a tristeza e a dor. Eu sou Kubera entre os Yakashas, Rakshas, outro grupo de devatas chamado Yakasha. Ah, no verso eles dizem, todos eles são vários tipos de deuses, cidadãos do mundo celestial. Existem muitas variedades, muitas colônias dentro da mesma loca, né? E entre essas pessoas, Aham significa Kubera. Eu sou Kubera, aquele que propicia fortuna. Ok. Então ele vai enumerando essas divindades e deidades, né? Aí ele faz dá um exemplo que quando ele viajou com seus estudantes, aí eles foram num templo lá, onde alguém deu uma moeda para ele e disse para ele fazer o círculo, aquele ritual segurando a moeda, etc., dizendo que essa moeda será multiplicada através deste poder, né, inerente a este Deus, né? As pessoas só lembram disso, né? Esse Deus para obter o quê? A prosperidade, a riqueza. Eu não sabia disso, mas eu estive lá e as pessoas fizeram isso para mim. Eu falei, ok, eu não tenho nenhum problema com a riqueza. Então, Pavakarama, eu sou Anya, Agni, entre os Vassos. Eu sou Agni entre os Vassos, né? Então, a mesma coisa, né? O fogo, né? Ele, não sei, vamos ver o que ele diz aqui. O próximo grupo importante de Devatas, né? São as 8 divindades. Vamos ver se o Swami nos explica, né? Então, Vasuruda Aditya, eu te disse, são 8, presidindo as 8 direções. Assim, entre as Astavasas, eu sou Agni, Devata, a divindade do fogo. Agni é chamado de Pavaka, porque é o maior purificador, né? O fogo da autoinvestigação que irá purificar, né, o corpo sutil. O fogo do Yana. O Agni é chamado de o maior purificador. No sentido relativo, também, se quiser purificar alguma coisa, você pode aplicar o fogo, né? A temperatura muito alta, você purifica coisas que estão contaminadas, inclusive água e comida. Então, o fogo é considerado um grande purificador. De um ângulo mais vedântico, o Agni é um purificador da mente, tá? Por quê?
Porque a mente é purificada através do conhecimento revelado. É por isso que nós adoramos o Agni. Krishna diz: Eu sou o princípio do fogo, eu sou o maior Veda, o Rig Veda. Seu número máximo de mantras começa com a adoração ao Agni. Agni é muito importante para nós. Começamos o dia com a iluminação de uma lâmpada. Acho que costumamos começar o dia. Comece o dia porque lá fora está a luz do sol. Ok. Agni é adorado por todos, portanto, Krishna diz: Eu sou o Agni Tattva, a natureza, né? A essência do princípio do fogo. Assim, entre todas as montanhas, então ele continua a enumerar: entre todas as montanhas, eu sou o Monte Meru. E aqui tem uma explicação do o que é o Monte Meru. Na Índia se diz que é o Himalaia, mas aí existem disputas a respeito disso. E outros dizem que é no Polo Norte, né? Ali mais perto entre a Noruega e a Dinamarca, onde existe uma montanha altíssima, que talvez aquilo seja o Meru, que foi referido nos Puranas e nas escrituras védicas, né? Entre as montanhas pontiagudas, eu sou o Meru, não importa qual montanha isso se refira, né? E aí nós temos o rito de circunvalação na montanha, que é muito feito da esquerda para a direita, né? Sempre da esquerda para a direita, lá em Tiruvannamalai, na montanha Arunachala, onde pessoas, milhões de pessoas todo ano vão lá e fazem este rito de circunvalação, né? Da esquerda para a direita em torno de Meru. Ok. Eu queria terminar essa passagem hoje, mas eu acabei me estendendo um pouco. Vamos terminar essa parte aqui. Em um Shastri, o professor, o instrutor de Tamil Nadu, e de acordo com ele, Meru é aquela montanha no Polo Norte, bababá. Ele foi lá, ele fez uma investigação, fez um estudo profundo e descobriu que, segundo as escrituras, o Meru deve ser lá. E ele deduziu que por quê? É porque nas escrituras ele diz que em torno ao Meru o Sol gira, né, o tempo todo em torno ao Meru. E lá no Polo Norte é onde o Sol ele não realmente se põe, ele não nasce, ele simplesmente, né, ele torna, naquele pouco período que tem a iluminação, né, ele torna. Então ele deduziu que talvez seja lá mesmo esta divindade Mero, naquela montanha na região polar, né? Então nada, é mais simbolismo, é mais curiosidade desses pesquisadores. Nós paramos aqui, nós retornamos a partir do verso 24. O que vocês acham dessas aulas que envolvem tanto o simbolismo dos Puranas? Você acha que vale a pena? Alguma opinião entre vocês? Eu gosto, professor. Apesar desses nomes, né, aí eu acho difícil entender, mas a essência, assim, eu acho inspirador. E eu até estava refletindo enquanto ouvia a aula, que essa parte mais esotérica sempre me atraiu, mas eu acho que o Vedanta, ele traz uma transcendência maior, porque até isso pode deixar a pessoa presa, assim como a pessoa fica presa aqui na matéria, nas coisas aqui, a pessoa pode ficar presa é, nessas, nessas histórias, nessa mitologia, e às vezes sai um pouco do foco. Mas eu acho que se a gente usa isso para uma forma de inspirar a nossa mente e ver como a criação é perfeita e linda, eu acho Sim, que isso traz um crescimento. sim. Ela, né, adiciona, né? O que você acha, Betânia? Também, né?
Então, a gente vai continuar nessa batida. Não sei o que está vindo no próximo. Eu estou também estudando esses versos dessa passagem do capítulo 10 pela primeira vez, né? Junto com vocês. Então tá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.